Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, @metanoiasaúde. Aproveite! Shalom, eu sou o Dr. Aldrin Marshall. E eu sou a Cristiana Toledo. Seja bem-vindo a mais um podcast Hábitos. Como anda a sua memória? Você esquece facilmente nomes, pertences, compromissos, datas especiais, eventos, horários? Como você tem cuidado da sua memória? O nosso podcast hoje é Criando o Hábito de Cuidar da Memória. Nós já falamos aqui sobre cuidar do corpo, da alma, do espírito, como guardar o coração, como cuidar dos nossos pensamentos, abandonar aqueles pensamentos tóxicos. Mas você tem cuidado da sua memória? Você sabe como fazer isso? Nós queremos deixar aqui com você algumas sugestões. Há mais ou menos 30 anos, quase ninguém ouvia falar sobre Alzheimer, apesar de ser uma doença que foi diagnosticada desde o começo do século XX. Era uma realidade no meio médico, mas não entre as famílias. E hoje, infelizmente, a grande maioria das famílias convive com algum caso de Alzheimer. E o que tem nos levado a isso? Ao aumento de demências, quadros demenciais. Isto, infelizmente, é algo que nós estamos nos acostumando a lidar. E o custo disso é muito alto. Não somente no ambiente familiar, mas para todo o sistema de saúde. Mas é claro que esse é um assunto muito complexo. Muitos livros, vários estudos, várias associações foram criadas para estudar sobre os quadros demenciais e como nós podemos identificar e tratar esse declínio cognitivo que está afetando a grande maioria da população, principalmente acima dos 40 anos. Claro que em um podcast eu não vou poder falar de tudo isso, nem tenho essa pretensão, nem tenho essa capacidade, mas quero compartilhar com você alguns hábitos que ajudarão você a preservar a sua memória. Micael Lourenço, pesquisador da UFMG, ganhou um prêmio nessa área de pesquisa e ele conclui que o exercício físico tem um papel protetor na doença de Alzheimer. Diminui em pacientes a velocidade do declínio cognitivo, mas não a cura da doença, nos mostrando então que a irisina, hormônio liberado pelo músculo e o cérebro depois do exercício físico, protege a própria área cerebral contra os danos relacionados ao Alzheimer. Então a nossa primeira dica é: faça atividade física. O exercício ele não vai ajudar apenas em todos aqueles benefícios que nós já conhecemos, mas ele irá ajudar também na sua memória. Então cuide da sua memória fazendo atividade física. Tenha uma boa noite de sono. O sono é fundamental para a fixação da memória. Durante o sono é produzida a melatonina, um potente antioxidante que ajuda nessa limpeza do seu cérebro, e além disso é produzido hormônio de crescimento que faz a regeneração dos tecidos, ou seja, os seus neurônios são renovados durante o processo de sono. Exercite o seu cérebro com jogos. Aproveite para jogar em família de uma forma lúdica, quebra-cabeças, tantos outros joguinhos que vão contribuir ali para a sua memória, sem falar na comunhão que você vai ter com a sua família, com seus amigos. Então, pratique o exercício da sua memória com jogos. Priorize alimentos criados por Deus. Quanto mais você ingere a lista de ingredientes naturais que Deus preparou para funcionar como medicamentos para o nosso organismo, mais você trará proteção não somente para o seu cérebro, mas para todo o seu corpo. Pense que o seu intestino é o seu segundo cérebro, e se você protege o seu intestino, você vai melhorar a sua imunidade e vai proteger o seu cérebro contra várias agressões. Quanto maior a quantidade de alimentos criados por Deus, mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios naturais, mais fitonutrientes, substâncias que protegem as plantas de uma agressão, você vai ingerir. E claro que esses fitonutrientes trarão benefícios para nós. Quer saber de um deles? Quercetina, que é rica em flavonoides, substâncias que irão proteger de uma forma espetacular o seu cérebro. Resumindo, quanto mais colorido o seu prato, melhor a sua saúde. Uma ressalva: o colorido não é aqueles M&M's, né? Aquelas colorido. pastilhazinhas coloridas, né? Toma cuidado com isso. A gente fala, vou colorir meu prato, né? Frutas, verduras, legumes e o mais colorido melhor. O arco-íris da saúde, não é mesmo? Cuidado com o estresse, porque o estresse ele causa um dano enorme para a memória. Nós já falamos aqui sobre o estresse e
os malefícios que ele causa à nossa saúde, mas particularmente no cérebro é terrível. Isso porque o estresse, entre outras coisas, vai fazer com que uma substância que protege o seu cérebro, que multiplica ou renova os neurônios, deixe de ser produzida, o GDNF, né? E quando você modula o estresse, aprende a lidar com o estresse, né? Nós falamos sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, Romanos 12:2 fala para você transformar-se pela renovação da vossa mente. Então ele está dizendo, cuidado com o estresse para que sua mente seja sempre renovada, não somente no espírito e na sua alma, mas também a sua mente física. Outro hábito a ser considerado na sua rotina é o jejum. Exatamente, porque o jejum ele faz o processo de autofagia, que é a renovação celular daqueles restos celulares. Além disso, ele ajuda o seu organismo a detoxicar, eliminar realmente as toxinas que estão presentes no seu organismo. E ele melhora a resistência insulínica. E esse é um dos fatores que estão identificados como um dos causadores ou um dos fatores para alimentar o quadro de demência. E o jejum é tão complexo que nós vamos falar dele em outro momento, não é? É isso aí. É muito assunto para falar. É isso aí, tanto que o Luciano Siburai escreveu um livro sobre ele, né? Você tem uma participação especial, então se você não leu este livro do pastor Luciano Subirá, adquira, leia, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E algo que eu não poderia deixar de citar é aumente a ingestão de ômega 3, gordura ômega 3. O ômega 3 é composto de duas partes, EPA e DHA. Essa fração DHA é fantástica para ajudar na neuropreservação. Por isso é importante você ou consumir peixes ou mesmo as cápsulas de ômega 3 que já estão disponíveis aí no mercado. E para concluir, eu quero falar aquilo que nós já estamos falando desde o primeiro podcast dessa série. Meditar na palavra de Deus. Lamentações 3, 21, 25 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que sua mente seja renovada a cada manhã para que você possa trazer à memória o que te traz esperança. Deus te abençoe. Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo podcast.